Imagine entrar em um submarino. As portas se fecham. A luz da superfície começa a desaparecer enquanto você desce lentamente para dentro do oceano. A 100 metros de profundidade, o mundo acima já parece distante. A 1000 metros, a luz praticamente desapareceu. A 4000 metros, você está em um lugar onde a temperatura é próxima de 4 graus Celsius, a pressão é dezenas de vezes maior do que na superfície e praticamente nenhuma luz do sol consegue chegar. Mas isso ainda não é o mais estranho. Porque, se você continuar descendo, vai encontrar lugares onde a vida parece desafiar todas as regras que conhecemos. Lugares onde não existe luz. Onde a pressão é esmagadora. Onde a água ao redor pode estar próxima do congelamento. E, ao mesmo tempo, onde existem fontes de calor capazes de liberar fluidos a centenas de graus Celsius. E o mais impressionante é que esses lugares não estão vazios. Eles estão vivos. O oceano cobre aproximadamente 71% da superfície da Terra. Mas existe uma enorme diferença entre observar o oceano da superfície e realmente entrar nele. Conforme você desce, a luz começa a desaparecer rapidamente. Por volta dos 200 metros, entramos em uma região onde a luz já diminui drasticamente. E abaixo de aproximadamente 1000 metros, a escuridão é praticamente completa. Não existe luz suficiente para a fotossíntese. Não existe dia. Não existe noite. Apenas uma escuridão permanente. E isso muda completamente as regras da vida. Na superfície, praticamente toda a cadeia alimentar depende direta ou indiretamente da energia do sol. Plantas e algas utilizam a luz para produzir matéria orgânica. Pequenos organismos se alimentam delas. Peixes comem esses organismos. Predadores comem os peixes. Mas lá embaixo, o sol simplesmente desaparece da equação. Então surge uma pergunta: como alguma coisa consegue viver ali? Se você continuar descendo até cerca de 6000 metros, começa a entrar em uma das regiões mais extremas do planeta. A chamada Zona Hadal. O nome vem de Hades, o deus grego associado ao submundo. E talvez não exista nome melhor. A Zona Hadal se estende aproximadamente dos 6.000 aos 11.000 metros de profundidade e é formada principalmente pelas grandes fossas oceânicas. É aqui que encontramos lugares como a Fossa das Marianas. E no fundo dela está o Challenger Deep, considerado o ponto mais profundo conhecido dos oceanos, a quase 11 quilômetros abaixo da superfície. Para ter uma ideia, se você colocasse o Monte Everest dentro dessa região, ele ainda ficaria completamente submerso. E aqui existe um detalhe assustador. A cada 10 metros que você desce no oceano, a pressão aumenta aproximadamente uma atmosfera. Isso significa que, a milhares de metros de profundidade, a pressão é tão extrema que qualquer espaço cheio de ar no corpo humano seria um enorme problema. Pulmões, ouvidos, qualquer cavidade cheia de gás. Por isso, simplesmente colocar um ser humano ali seria impossível sem uma estrutura capaz de suportar aquela pressão. Mas animais que evoluíram naquele ambiente conseguem sobreviver. E alguns deles parecem ter sido projetados para outro planeta. No fundo do oceano, muitos animais não dependem da visão da mesma maneira que nós. Alguns desenvolveram olhos enormes. Outros possuem olhos extremamente reduzidos. Alguns praticamente não dependem deles. Existem criaturas capazes de produzir sua própria luz através da bioluminescência. Peixes usam pequenos pontos luminosos para atrair presas. Alguns organismos utilizam a luz para confundir predadores. Outros simplesmente vivem em completa escuridão. Mas existe um problema ainda maior. Com o sol tão distante, de onde vem a comida? Quando pensamos em neve, normalmente imaginamos cristais de gelo. Mas no fundo do oceano existe outro tipo de neve. Ela é chamada de neve marinha. São pequenos fragmentos de matéria orgânica que descem lentamente das regiões superiores do oceano. Restos de organismos, partículas, material biológico. Tudo isso vai afundando. E, pouco a pouco, alimenta comunidades que vivem nas profundezas.
É como se uma chuva interminável de restos estivesse caindo sobre o fundo do oceano. Mas existe uma outra maneira de criar um ecossistema. Uma maneira muito mais estranha. Imagine apontar uma câmera para o fundo do oceano. Você esperaria encontrar lama, rochas e talvez algumas criaturas. Mas, de repente, surge uma enorme estrutura escura. E dela começa a sair uma coluna negra. Parece fumaça. Só que não é fumaça. É uma fonte hidrotermal. Essas estruturas aparecem quando a água do mar penetra por rachaduras na crosta terrestre, é aquecida em regiões próximas a fontes de calor geotérmico e retorna carregada de minerais e substâncias químicas. Alguns desses fluidos podem atingir cerca de 400 graus Celsius. 400 graus. No fundo do oceano. Mas existe algo ainda mais estranho. Essa água extremamente quente não simplesmente ferve como aconteceria na superfície. A pressão gigantesca das profundezas altera completamente esse cenário. Quando o fluido quente encontra a água fria do oceano, minerais começam a precipitar. E, ao longo do tempo, essas substâncias podem formar enormes estruturas semelhantes a chaminés. Algumas são chamadas de black smokers, chaminés negras. E é justamente ao redor delas que acontece algo que mudou nossa compreensão sobre a vida. Quando essas fontes foram descobertas, os cientistas encontraram algo que parecia impossível. Ao redor das chaminés existiam comunidades inteiras de organismos. Vermes tubulares, mexilhões, camarões, micro-organismos e uma quantidade impressionante de vida. Mas havia um problema. Ali embaixo não existia luz suficiente para a fotossíntese. Então, como aquela comunidade estava sobrevivendo? A resposta estava na química. Micro-organismos conseguem utilizar substâncias químicas presentes nesses ambientes para obter energia. Esse processo é conhecido como quimiossíntese. Em vez de utilizar a energia do Sol, eles utilizam energia química. Isso significa que existe um ecossistema inteiro funcionando em um lugar onde a luz do Sol jamais chega. E essa descoberta foi muito mais importante do que simplesmente encontrar alguns animais estranhos. Porque ela mostrou que a vida não precisa necessariamente depender da luz solar da maneira que imaginávamos. Mas as fontes hidrotermais não são a única coisa estranha. Em algumas regiões existem estruturas ainda mais bizarras. Piscinas de salmoura. Imagine encontrar um lago no fundo do oceano. Não uma depressão cheia de água comum, mas uma região onde a água é extremamente salgada e densa, formando uma espécie de piscina dentro do próprio oceano. Em alguns desses ambientes, a salinidade pode ser várias vezes maior que a da água do mar. E isso cria uma fronteira muito estranha. De um lado, água do oceano. Do outro, uma massa de salmoura muito mais densa. Alguns animais conseguem viver nas bordas dessas piscinas. Mas entrar diretamente nelas pode ser fatal para organismos que não estejam adaptados às condições extremas. É quase como se existissem pequenos ambientes alienígenas escondidos dentro do próprio oceano. Talvez esse seja o maior erro que cometemos quando imaginamos o fundo do mar. Pensamos nele como um único lugar. Um enorme deserto escuro. Mas o fundo do oceano é muito mais parecido com um planeta. Existem montanhas, vulcões, cânions, fossas, planícies, chaminés, piscinas de salmoura, regiões congeladas, ecossistemas inteiros. E cada ambiente pode possuir suas próprias formas de vida. A NOAA descreve o fundo oceânico como uma paisagem extremamente complexa, com montanhas submarinas, fossas, vulcões, planícies e fontes hidrotermais. E existe uma ironia nisso tudo. Nós conhecemos melhor alguns lugares da superfície de outros mundos do que determinadas regiões do nosso próprio oceano. A zona DAO continua sendo uma das regiões menos exploradas do planeta. E existe um motivo simples. Chegar lá é extremamente difícil. A pressão é brutal. A distância é enorme. A comunicação é complicada.
Equipamentos precisam funcionar em condições para as quais praticamente nenhuma tecnologia comum foi projetada. Por isso, cada expedição pode revelar alguma coisa nova. Uma espécie, uma comunidade, uma estrutura geológica, ou simplesmente um ambiente que ninguém sabia que existia. E quanto mais exploramos, mais percebemos que ainda sabemos pouco. A Zona D ocupa uma área enorme do planeta, mas continua sendo uma das regiões mais difíceis de estudar de maneira sistemática. Talvez o lugar mais estranho do oceano não seja o ponto mais profundo, nem a Fossa das Marianas, nem uma fonte hidrotermal, nem uma piscina de salmoura. O verdadeiro mistério é que todos esses ambientes existem no mesmo planeta em que nós vivemos. A milhares de metros abaixo de nossos pés existe um mundo completamente diferente. Um mundo sem luz, com pressão esmagadora, com vulcões submarinos, com água extremamente quente, com animais que produzem a própria luz, e com organismos capazes de obter energia sem depender diretamente do Sol. E tudo isso está acontecendo agora, enquanto você está assistindo a este vídeo. Quilômetros abaixo da superfície, existe um mundo que continua funcionando completamente no escuro. E talvez a parte mais assustadora seja esta: nós ainda não sabemos exatamente o que existe lá embaixo. A próxima criatura estranha, o próximo ecossistema impossível, ou a próxima descoberta capaz de mudar o que sabemos sobre a vida, pode estar escondida em algum lugar que ainda nem conseguimos explorar. Porque quanto mais fundo descemos, mais percebemos uma coisa: o oceano não esconde apenas criaturas, ele esconde mundos. Se você pudesse escolher apenas um lugar para explorar, você desceria até o ponto mais profundo do oceano? Ou preferiria descobrir o que existe nas regiões onde a vida sobrevive sem nenhuma luz? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de descobrir os lugares mais estranhos e desconhecidos do nosso planeta, acompanhe o Curió Flash, porque ainda existe muito mais escondido nas profundezas.